Amados, bem-vindos, glória a Deus, Senhor é bom, glorioso. Hoje é dia 12 de 8 de 2022 e é sexta-feira. E são 10 horas, aliás, são 9 horas e 55 minutos. O título é Os Desejos da Carne e o hino é o 56, que diz o seguinte: Aleluia. E não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Oh, estes montes já se moveram. Eu ordeno que se levantem e se lancem no mar. Oh, estes montes já se moveram pelo Espírito de Deus. Oh, os problemas já se moveram. Estou cheio de saúde pelo Espírito de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. E a palavra do Senhor diz o seguinte. Glória a Deus. Então já vimos que o título é Os Desejos da Carne. E o texto que vamos ler diz o seguinte. E havendo Jesus, aliás, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: Uns dizem que és o João Batista, outros dizem que és o Elias, e outros dizem que és o Jeremias, e outros dizem que és um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 13 a 17. E a palavra do Senhor diz: Pois também eu te digo, disse o Senhor Jesus, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém, aleluia. A igreja do Senhor Jesus Cristo, do qual Ele é cabeça, são aqueles que recebem como Salvador, aleluia, que nascem de novo, etc. E o Senhor Jesus Cristo diz: E eu te darei as chaves do reino dos céus, que eu penso que é a palavra de Deus, né? E tudo o que ligares na terra, referia-se ao grupo, né? Embora estivesse a falar com Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Os céus concordam com a Igreja que fala de acordo com a palavra de Deus. Repetindo, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo ungido de Deus.
o Messias, o Salvador. Eu não li em Mateus 16, 18 a 20. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O cálice referia-se ao sofrimento que ele teria que passar para morrer e morrer por nós. Vou repetir, indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Não era possível o Senhor salvar-nos se não morresse em meu lugar, em meu e em nosso lugar? Miria Shafana. O Senhor é bom e glorioso, Ele mandou o seu próprio Filho. Aleluia. O Isaac era para ser oferecido em nosso lugar, mas não servia. Só servia um que nunca errasse, seu filho amado, que nasceu de Maria, nossa irmã querida. Vou repetir, indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Já se passaram mais de 2000 anos. Jesus tinha cumprido todas as profecias, mais de 300, e a sua igreja continua viva, glória ao Síria Abashonine, e continuará viva, aleluia. Repetindo, indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero. Todavia, seja como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste falar comigo? Vigiai e orai, Pai, ajuda-me a vigiar e orar, para não entrar em tentação. Na verdade, o meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. E ainda a segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se a tua vontade. Mateus 26, 37 a 42. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Mateus 26, 43 a 46. E a palavra do Senhor diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra.
E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, obedecendo como se fosse a Cristo, não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. A palavra do Senhor também diz que o reino de Deus é como o semeador, saiu a semear. Ali em Efésios 6, 1 a 8, a palavra do Senhor diz: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta, diz o São Paulo, repetindo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a Igreja de Deus e a assolava, e na minha nação cedia judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprova Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Obrigado pela tua graça, Pai. Repetindo, mas quando aprova Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho a mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne e o sangue. Vou repetir, revelar seu Filho a mim. Ai, revela o teu Filho a mim, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Li em Gálatas 1, 13 a 16. A palavra do Senhor diz: eu, porém, irmãos, diz São Paulo, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cercados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Devemos dar lugar ao Espírito Santo que está em nós, que é o Espírito de verdade que nos guia em toda a verdade. Glória ao Senhor. Vou repetir, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, à maneira de pensar dos homens. Repetindo, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque o fruto do Espírito de Deus é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E a palavra do Senhor diz, porque a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, dizeis mal uns dos outros, e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Gálatas 5, 11 a 15. Diz a palavra do Senhor. Eu digo, porém, andai em espírito, dirigidos pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne,
E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis, porque nós queremos servir o Espírito Santo. Amém. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Estamos debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Repetindo, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. A pessoa que não nasceu de novo produz estas obras. Repetindo, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, plejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 16 a 21. E a palavra do Senhor diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, já tinha dito, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Porque estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A lei espiritual. E a palavra do Senhor diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne. O que é que significa? Jesus crucificado nada podia fazer. Assim não devemos obedecer à carne. Repetindo, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos dirigidos pelo Espírito de Deus, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, isso é da carne, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Isso são obras da carne, do homem natural, que não nasceu de novo. A palavra do Senhor diz, agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue, os homens que não nasceram de novo, não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Por isso o Senhor vai nos dar um corpo novo, incorrupto, em nome de Jesus. 1 Coríntios 15, 50. E a palavra do Senhor diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, perdão, na verdade vos digo, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos respondeu, disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver, não pode compreender e não pode entrar. João 3, 1 a 5. A palavra do Senhor diz, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, o Espírito Santo, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Nicodemo respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel
e não sabes isto? Isto vinha explicado lá no livro de Ezequiel. A palavra do Senhor diz: na verdade, te digo que nós, os que somos nascidos de novo, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Vos falei de coisas terrestres e não crestes. Como podereis crer se vos falar das celestiais? João 3, 6 a 12. A palavra do Senhor diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, tradição da carne, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão, não feita por mão, do despojo do corpo dos pecados da carne, mas sim pela circuncisão de Cristo, porque estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, como já estou a repetir várias vezes. A palavra do Senhor diz: sepultados com Ele no batismo, unidos com Ele, também ressuscitastes pela fé. Em espírito já ressuscitamos. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, perdão, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, 8 a 12. Aleluia, glória ao Senhor. Senhor é bom e glorioso. Aleluia. Pela fé do coração. Amém. Glória a ti, Senhor. E a palavra do Senhor diz: e quando vós estáveis mortos, separados de Deus, nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, obrigado, Pai. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O Senhor Jesus venceu aquele que consideravam ser o valente. Aleluia! Jesus venceu, Jesus ressuscitou, está interessante por nós, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A palavra do Senhor diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. São sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aleluia! Ninguém vos domine a seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Colossenses 2, 13 a 18. E a palavra do Senhor diz: inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, estáis separados dos rudimentos do mundo, porque os carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos
e doutrinas dos homens, as quais coisas têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e a disciplina do corpo, mas não são de valor algum para satisfação da carne. Vou ler outra vez. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses 2, 19 a 23. A palavra se diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Santiago diz que o corpo sem o Espírito está morto. Portanto, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. João 6, 63. E a palavra do Senhor diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, separados da lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Amém, Pai. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei de Moisés, estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Repetindo, mas agora, tendo sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estamos retidos, para que sirvamos em novidade de Espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado, de modo nenhum, só que as pessoas não conseguiram cumpri-la. Que diremos, pois? É a lei pecado, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Portanto, cobiçar é a concupiscência e outras coisas. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei eu estava morto o pecado. Estava separado do pecado. Romanos 7, 4 a 8. A palavra se diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo fazer o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, 14 a 20. O Senhor é bom e glorioso, aleluia. Glória a Deus. E diz São Paulo: acha então esta lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo? Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo do pecado, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, porque temos o pecado original ainda em nós. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte, dou graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que Ele mesmo, com o entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos 7, 21 a 25. Portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho à semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8, 1-6. A palavra do Senhor diz: E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça dele. Aleluia. Como justificados. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, 10-14.